Fala, meus queridos. Para nós finalizarmos esse tema, é preciso ver o procedimento, né? Talvez aí seja a parte mais difícil dos senhores assimilarem em razão da ausência de prática, né? O aluno do sexto período, nem todo aluno do sexto período, ele tem contato com a prática jurídica, né? A prática jurídica nas instituições de ensino começam a partir do sétimo período, principalmente o aluno do sexto período noturno, trabalha o dia inteiro, então ele não tem a possibilidade de, às vezes, fazer uma prática já num escritório de advocacia, numa serventia judicial, então talvez ele tenha dificuldade de ver como que acontece a situação no dia a dia do cotidiano forense. Então vamos lá, tentar passar para os senhores aí da maneira mais fácil, né? Então qual que é o procedimento da remessa necessária? O juiz proferiu a sentença. É caso de remessa necessária? Está lá previsto no inciso 1º ou no inciso 2º? Então ele vai ordenar a remessa dos autos para a apreciação da sua sentença pelo tribunal competente. Então, se ele é um juiz da Justiça Estadual, ele vai ordenar a remessa dos autos, né, para o Tribunal de Justiça, no caso aqui do nosso estado, né, do estado de Minas Gerais. Né? A remessa necessária, isso é muito importante, ela não suspende, não interrompe o prazo para a interposição da apelação voluntária. Então, a apelação por parte da Fazenda Pública, se for o caso, a apelação por parte, né, do cidadão que move a ação contra a Fazenda Pública, o prazo corre independentemente dessa remessa necessária. Como que vai dar essa remessa necessária? Normalmente, essa remessa necessária, ela se dá de ofício pelo juiz, que significa sem provocação. Mas ela pode se dar também a requerimento. E aí você vai me perguntar, requerimento de quem? A requerimento da própria Fazenda Pública. A requerimento do Ministério Público, quando ele atua no processo, seja na condição de parte, seja na condição de fiscal da ordem jurídica. Aqui cabe uma pergunta e que eu reputo uma pergunta muito importante. E se o juiz ele se recusar à remessa necessária? É caso, ele profere uma sentença, é caso de remessa necessária e o juiz ele se recusa a remeter os autos para uma reanálise pelo tribunal competente. Então o que deve acontecer? No caso de recusa do juiz, a redação do novo CPC ela não deixa nenhuma dúvida. O tribunal deverá, presta atenção no verbo utilizado, deverá. Não se trata de uma faculdade, é uma obrigatoriedade. O presidente do tribunal deverá avocar os autos. É isso que vai acontecer. Então, se o juiz se recusar a ordenar a remessa oficial, o tribunal, o presidente do tribunal, avoca os autos. E outra questão também de ordem prática aqui, que nós temos que enfrentar, é a omissão do juiz na sentença. Às vezes ele, ao proferir a sentença, lá na parte do dispositivo, ele é omisso. Então o que a Fazenda Pública tem que fazer? Ela tem que se pronunciar, ela tem que interpor embargos de declaração para suprir essa lacuna, se for o caso ela tem que interpor apelação, porque se a sentença transitar em julgado, somente essa situação vai ser modificada através do ajuizamento de uma ação rescisória. Então vamos lá, o juiz proferiu uma sentença nos autos em que a ação envolve Fazenda Pública e aí essa sentença vai ser submetida à remessa necessária ao reexame específico pelo tribunal competente. Então, lá no tribunal, é o regimento interno do tribunal que vai disciplinar o processamento lá no tribunal. Então, como que vai se dar o processamento lá? Isso está previsto no regimento interno de cada tribunal.
O que é importante chamar a atenção dos senhores aqui, eu estou me lembrando de uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, que é a 325, que diz o seguinte, né, a remessa necessária oficial, ela devolve para o tribunal o conhecimento de todas as parcelas de condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive a questão de honorários sucumbenciais. Eu já enfrentei uma situação dessa, não sei se eu comentei com os senhores, numa ação movida contra o Estado de Minas Gerais, em que os meus honorários de sucumbência foram fixados no valor de R$4.000. E o tribunal, em remessa necessária, acórdão proferido em remessa necessária, ele resolveu reduzir a condenação de honorários de sucumbência de R$4.000 para R$1.000. Então, resultante da aplicação dessa súmula. Então, havendo a remessa necessária, todas as parcelas, né, suportadas pela Fazenda Pública, né, estarão sujeitas a serem reanalisadas pelo tribunal, seja condenação principal, seja condenação em honorários de sucumbência. Né. Eu tenho certeza que os senhores, muito embora eu não tenha falado, já perceberam que a remessa necessária só vai acontecer na hipótese do inciso 1º do 496, quando a sentença for de procedência, né? Quando a Fazenda Pública estiver sendo condenada. Então quem ganhou foi a parte autora, né? Para não ter nenhuma dúvida. Então a Fazenda Pública foi condenada, ela perdeu. Né? Aí dentro daqueles limites de dispensa lá não vai haver a remessa necessária. E finalmente tem um entendimento, que é um entendimento assim, atual da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que contra acórdão proferido em reexame necessário, o recurso cabível é o recurso especial. Então, é isso que eu tinha nesse momento. Espero que os senhores aproveitem, analisem o conteúdo e o material que eu estou postando, né? E vamos em frente. Amanhã tem mais. Um abraço.